Hoje vamos falar de alguns detalhes sobre isso e amanhã vamos ter o segundo dia da segunda etapa. Como eu disse, nós vamos ter 4 etapas. Na primeira foi um dia, a segunda etapa foram 2 dias, depois vão nos ficar ainda 2 etapas que vamos anunciar como é que essas etapas vão ser. E como eu disse, foram 25 balas, então vão ser também 25 dias de terror para os assassinos do Dr. Elvino Dia e também do Paulo Guambe. Foram 25 balas, vão ser também 25 dias de terror para os terroristas deste país. Foram 25 balas, vão ser 25 dias de terror para os mandantes deste assassinato. Foram 25 balas, vão ser 25 dias de terror para aqueles que adulteraram a verdade eleitoral, que adulteraram a vontade do povo. Antes de nós avançarmos com detalhes sobre a manifestação em si, vamos falar do outro evento que aconteceu hoje. A CNE, Comissão Nacional de Eleições, anunciou hoje os tais chamados resultados nacionais, ou resultados da centralização nacional. Houve várias irregularidades. Primeiro, a maneira como foi convocada a tal assembleia antes do anúncio dos resultados. Um dia antes, faz-se aquilo que chama-se da Assembleia Nacional de Centralização, ou Assembleia de Centralização Nacional, dependendo do termo de quem estiver mais, digamos, simpático com o termo. Essa Assembleia, segundo a lei eleitoral, ela, em princípio, o plenário da Comissão Nacional de Eleições, ela está no mesmo espaço com os mandatários dos partidos concorrentes. O que a lei diz é que a Comissão Nacional de Eleições tem que disponibilizar os editais que sustentam os números que a Comissão Nacional de Eleições apresenta. Portanto, os editais do apuramento intermédio que sustentam esses números. Infelizmente, mais uma vez, passado 30 anos, que é a mesma coisa que eles fazem, todos os ciclos eleitorais, a CNE não apresentou nenhum edital. A CNE, pura e simplesmente, fez uma projeção numa tela em PowerPoint, numa tabela, a dizer quanto é que o Podemos teve, quanto é que a Renamo teve, quanto é que a MDM teve, quanto é que a Frelimo teve. Editais que são bons, não apresentou. Mais uma vez. Eu, no ciclo passado, em 2019, eu era mandatário nacional, acompanhei isso, portanto é um processo que eu conheço muito bem, que inclusivamente apresentei um recurso ao Conselho Constitucional que era para anular essa sessão da Assembleia de Centralização Nacional por causa dos erros cometidos durante 30 anos, que são os mesmos. Portanto, é copy-paste, sempre a mesma coisa. Portanto, houve essa etapa. Pois, agora tivemos o anúncio dos resultados pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições, o reverendo Carlos Messinho. A coisa mais notável, que penso que até está a viralizar aí, para nós vermos o quão é que as pessoas são desavergonhadas, o quão é que as pessoas apresentam-se com a cara deslavada, sem vergonha, o quanto é que as pessoas têm crimes de vocabulário, sabe? Há crime de matar alguém, há crime de roubar, mas há crime de palavras e há crimes de falta de vergonha. Então, o presidente da Comissão Nacional de Eleições é um criminoso por falta de vergonha extrema. Então, ele chega a dizer que reconhece as irregularidades cometidas. Portanto, uma das irregularidades mais básicas que foi falado até nas redes sociais, não por partidos, até por pessoas singulares, a disparidade, por exemplo, entre o número de votantes para a Assembleia da República e a Assembleia e também para a Presidência da República. Temos casos em que a disparidade num círculo eleitoral é superior a 10 mil, 15 mil. Como é que é possível, num círculo eleitoral, 15 mil pessoas que há mais em relação a uma Assembleia que está a acontecer, a uma eleição que está acontecendo ao mesmo tempo? Deixa-me explicar isto de maneira diferente. As pessoas têm 2 boletins. Tem um boletim para a Assembleia da República e tem um boletim para a Presidência da República. E tem que votar no mesmo instante para os 2 processos.
em urnas diferentes. Há numa assembleia de voto com 800 pessoas que votaram. Dessas 800 pessoas, 700 votaram na Assembleia da República, mas 500 votaram para o Presidente da República. Como é que é possível? Então o que é que está a acontecer com essas pessoas? Estão baralhadas, não sabem o que estão a fazer? Então este é um dos erros básicos que aconteceu e que o reverendo Carlos Madecinho reconhece que haviam dessas disparidades, mas diz que por causa da pressão em apresentar resultados não foi possível fazer a correção. Quer dizer, o próprio presidente da Comissão Nacional de Eleições reconhece que está a apresentar resultados fraudulentos, está a apresentar resultados falsos, está a apresentar resultados irregulares, está a apresentar resultados com erros graves e crassos, mas mesmo assim diz que se sentiu forçado a apresentar por causa do prazo e que nada se podia fazer. Que falta de vergonha, que cara deslavada, para um homem de Deus, alguém que representa a palavra de Deus, que a palavra de Deus, há livros da Bíblia que dizem, há versões da Bíblia que dizem que Deus é amor, sim, há outros que dizem que Deus é verdade. Aliás, Jesus Cristo se definia assim, que dizia que ele era o caminho, ele era a verdade. Então, se Jesus é a verdade, se Deus é a verdade, então como é que um servo do Senhor vai em público pregar a mentira, o erro, a falsidade, o adultério? Este é que é o grande problema que nós temos, né? Este é que é o grande problema que nós temos. Quer dizer, as pessoas que deviam ter a moral para nos orientar, para nos disciplinar, são os primeiros discípulos do Satanás para desvirtuar a própria verdade. Então este aqui é o primeiro ponto. Logo, foi muito bom que nós começamos com as nossas manifestações antes, porque havia muita gente a dizer que tínhamos que esperar os resultados por aí fora, mas o problema é que já tínhamos resultados. Já tínhamos os resultados do apuramento intermédio, que foi uma vergonha total. Foi uma vergonha total, que não vale a pena estar a voltar a falar sobre isso. Então nós começamos a nossa manifestação, sabíamos que o bispo, mais do que a pregar a verdade, a pregar a palavra sagrada, iria vir pregar a palavra maléfica, a palavra satânica. Já sabíamos disso. É por isso mesmo que começamos as nossas manifestações. Porque durante 30 anos, o erro, o engano, sempre foi a mesma coisa. Todos os ciclos eleitorais, a questão que sempre se dizia é que temos que esperar os resultados, temos que esperar os órgãos eleitorais, temos que esperar os órgãos competentes, quando estes mesmos órgãos competentes são os principais atores da mentira, da fraude, da manipulação, da burla e da fraude. Então como é que nós vamos confiar em órgãos eleitorais que eles por si só já estão adulterados? E o adultério, a falsidade, começou exatamente a partir do recenseamento eleitoral. Então, aqui nós temos estes resultados apresentados por Dom Carlos Madecinho, que dá a Venâncio Mondlane cerca de 20%, dá o candidato da Frelimo cerca de 70%, que é realmente uma loucura, um absurdo total.